Fala, fala, galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos, né? Mais uma dica, mais uma aula para vocês sobre a LEP, a Lei de Execução Penal, né? A Lei 7210 de 1984, beleza? E hoje a gente vai ver sobre assistência ao egresso, né? Os artigos 25, 26 e 27, beleza? O que a LEP diz, o que a LEP prevê, qual é o conceito que ela dá sobre o egresso, quais são as assistências que o egresso e os direitos que o egresso terão, o que é o egresso, tá certo? Então na aula de hoje a gente vai ver tudo isso aí, beleza? E aí, pessoal, eu quero firmar um contrato pedagógico com vocês, né? De que, para vocês, no momento que eu estiver explicando, peço a vocês que façam algumas anotações, né, para posteriormente servir como resumo, né, até mesmo um conhecimento para vocês, tá certo? Então vamos que vamos, tá certo? Acompanhe comigo o artigo 25, olha aí, o que diz aí o artigo 25, né? Deixa eu ver aqui, pronto, beleza, ok, olha aí, da assistência ao egresso, olha aí, da assistência ao egresso. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 1º, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Inciso 2º. Assistência ao egresso consiste, inciso 2º, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2º poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Certo? Então perceba aí, pessoal, que o legislador no artigo 25 ele define, né? Ele vai definir como será essa assistência ao egresso, né? Como será, né? Ele fala que vai orientar, vai apoiar, para quê? Para que o egresso ele reentregue a vida em liberdade, né? Isso aí no inciso 1º do artigo 25. Já no inciso 2º e parágrafo único, no parágrafo único ele diz que esse prazo de 2 meses, né, vai ser prorrogado uma única vez, né, por várias vezes não, uma única vez. Aí ele está dizendo taxativamente, só por uma única vez, né? Esse prazo consiste no que, Nelson? Tá aí, ó, na concessão, se necessário, ainda tem o se, essa condição de alojamento e alimentação. Caso o egresso, após ele sair do estabelecimento prisional, né, ou então aquele que está no período da prova, bem considerado egresso, e aí ele não está sem condição de conseguir um abrigo ou alimentação, né, se necessário, né, ele terá esse direito de 2 meses, né? Para que isso aconteça, tem que ter o quê? Tem que ter a declaração do assistente social, tá certo? Tá certo? Beleza? Então é isso aí o que o legislador prevê, assistência ao egresso, né? Beleza? Como será essa assistência? Não se esqueça do prazo, 2 meses, e pode ser prorrogado uma única vez. Beleza? E aí quem dá essa declaração? O assistente social. Tá certo? Vamos lá para o artigo 22. Olha aí o que diz o artigo 22. O artigo 22, pessoal, ele fala, né? Diz assim, ó, considera-se egresso. Já aí, no caso, o legislador ele está definindo o que é o egresso. Está dizendo o que é o egresso, né? Segundo a LEP. Né? Aí ele diz, ó, o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. Então perceba aí que o egresso é aquele liberado definitivo.
ele cumpriu a pena e aí ele foi liberado definitivo. Portanto, o ano após o dia em que ele foi liberado definitivamente, ele será egresso no sistema prisional. Entenderam? Tá certo? Aí, ó, no inciso 2º do artigo 26, ele fala: também considera-se egresso, né, o liberado condicional durante o período da prova. Então perceba aí, pessoal, que tem dois conceitos de egresso, do inciso 1º e do inciso 2º. Entenderam? No inciso 2º, não explicou, vou explicar agora para vocês. Do inciso 2º ele fala, né, aquele que obtém liberdade condicional durante o período de prova. É isso que ele quis dizer, o legislador. Então o cara teve uma liberdade condicional, ele é considerado como egresso. Entenderam? Então, pessoal, para finalizar, o egresso é aquele que deixou o sistema prisional, o chamado ex-detento. Certo? A LEP aí, a Lei de Execução Penal, ela prevê assistência a essas pessoas, né? Como eu falei no artigo 25, para que essas pessoas possam, né, esses ex-detentos, ou o que está liberado, o liberado da prova, o que está em prova, né, liberado na condicional, né, eles possam se propiciar a uma adequada ressocialização, o retorno de vida social, certo? E evitar o seu retorno na criminalidade, a marginalidade, entenderam? Tá certo? Então o egresso é isso aí, né? Bote aí, é aquele que deixou o sistema penitenciário, o ex-detento, beleza? Aí a LEP, ela prevê, né, essa assistência a essas pessoas que possam propiciar sua adequada ressocialização ao retorno à vida social e evitar a marginalização deles, né, a criminalização, tá certo? Beleza, pessoal? E no artigo 27 aí ele fala, o artigo 27, o serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Perceba aí que o assistente social muitos professores falam, é como se fosse o anjo do preso, certo? Nenhuma ofensa ao assistente social, aos assistentes sociais. Esse serviço, né, esse serviço que os assistentes sociais prestam é de bastante relevância, de suma importância, tá certo, pessoal? Então vejam, pessoal, aí que no artigo 27, né, o egresso ele pode receber um alojamento pelo prazo de até dois meses, né? Tá certo? Prorrogado por um igual período, tá certo? Para que ele possa ser ajudado pelo assistente social e para obter a obtenção de um novo trabalho, tá bom? Beleza? Tá certo, pessoal? Então vamos lá para o que nos interessa. O que é que nos interessa a questão? E é a questão que faz com que a gente memorize, fixe, né? Então aí na primeira questão, pessoal, diz assim: Araújo é egresso do sistema penitenciário e está encontrando dificuldade na sua vida extramuros, fora do presídio, né? Fora, né? Notadamente em relação à moradia, pois não possui familiares e os poucos amigos não conseguem ajudá-lo. A gente viu aqui, ó, né, a gente viu que o egresso, né, no artigo, o egresso, ele tem, né, esse direito, né? Lá no artigo 25, no inciso 2º, ó, na concessão, se necessário, assistência ao egresso, consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. A alimentação,
né, e alojamento. Perceba que na questão ele fala que Araújo ele não está conseguindo encontrar o que? Moradia. E lá no inciso 25, como mostrei para vocês no inciso segundo, tem falando alojamento e alimentação. Moradia é alojamento, pessoal. Entenderam? Então aí, ó. Aí o que vai acontecer? Ele pergunta aqui, ó. Nessa situação, tá grifado aí para vocês. A lei de execução penal, no que concerne assistência ao egresso, item A, coloca como critério para a concessão de moradia a comprovação de estar empregado. Tem essa previsão? Errado, pessoal. Nós acabamos de ver que não existe essa previsão. A LEP não tem essa previsão. Não estabelece o emprego como critério para a concessão de moradia ao egresso. Certo? Não está errado. Vamos lá, a gente acabamos de ver. Item B. A assistência ao egresso é omissa? A LEP diz que é omissa? Nós acabamos de ver que no artigo 25 ela não é omissa. Né? Existe essa assistência ao egresso. Pois quando disse aí é omissa, já está errado, né? Aí vamos ler. Deixando situações dessa natureza para encaminhar caso a caso, errado, pessoal. A LEP não é omissa em relação à assistência ao egresso, tá certo? A LEP, ela estabelece diretrizes claras, como eu falei para vocês ali no artigo 25, né? Tá bom? Que quais são essas diretrizes claras? É a alimentação, assistência à alimentação e a alojamento, que é a moradia, né? Tá bom? Item E. A assistência ao egresso estabelece a concessão de alojamento e alimentação. Opa, até aí tá certo. Em estabelecimentos adequados pelo prazo de 2 meses. Corretíssimo. E esse prazo pode ser prorrogado por uma única vez, né? É isso? E tem que ser comprovado por quem? Pelo assistente social. Pronto. Tá aí o nosso gabarito. É o item C de casa. Então perceba aí que no artigo 25, né, ele falou isso aí. Tá bom? Fala isso aí. Item D. Vamos ver o erro da lei. Determina a constituição de uma comissão com assistência social, psicólogo e pedagogo para exagerar parecer a respeito? Não, pessoal. A LEP ela não determina nada disso, não. Não é nem comissão técnica de classificação. E além disso, a comissão técnica de classificação é o que? É presidida pelo diretor, tem 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Não é? A gente já sabe o que é a comissão técnica de classificação, a CTC, nós já vimos algo sobre isso aí. Vamos lá. Está errado, item D. Item E. Dispõe que a vara de execuções penais, a partir do comportamento do egresso, determinará o que será feito. Negado. A LEP, pessoal, ela não dispõe que a vara de execuções penais, né, ela determine o que será feito, não. Não diz isso não. A LEP não tem essa previsão. Além disso, assistência ao egresso é um direito previsto em lei, previsto na LEP, né? E não depende do comportamento do egresso. Tá bom? Beleza? Olha aí a segunda questão. Não, então o nosso gabarito é o item C de casa. Marquei. Vamos lá. Segunda questão. Olha o que diz a segunda questão. Ó. Segunda questão. É o que diz a segunda questão. Vamos lá. A respeito da execução da pena prevista na LEP. Lei de execução penal. Assinale a alternativa incorreta. Ele quer que não é correta. Tá bom? Vamos lá. Item A. Assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrar a vida em liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses, cujo prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Perfeitamente correta. E o examinador aí, na questão 2, ele está pedindo a incorreta. Portanto, o nosso gabarito não é o item A, né? Tá certo? E aí, o examinador ele copiou e colocou o artigo 25, pessoal.
Por isso que às vezes eu quero que vocês leiam a letra da lei. Eu gosto de estar explicando assim a lei, leio para vocês a lei, explico artigo por artigo, inciso por inciso, que eu acho importante, e mostro as questões para você como vem, né? São questões atualizadas, questões de concurso, tá bom? Beleza? Algumas modificadas, né? Para que vocês gabaritem a prova de vocês, tá bom? Então o item aí está errado. Vamos para o item B. Errado, conforme o pedido do examinador, porque ele quer incorreta, tá certo? Vamos lá para B. A B, ó. O produto da remuneração pelo trabalho do preso deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. A assistência à família, a pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Certo? Então observe, pessoal. Observe que a letra B, né, não é o nosso gabarito, porque é a literalidade aí da letra do artigo 29, tá certo? A gente não viu, né? Mas aí fala sobre trabalho, a gente vai ver posteriormente, né? Mas é correto, viu? Esse item B aí, certo? Beleza? Tá bom? Então, lembrando que a gente quer a incorreta. Vamos lá. Item C. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou obras públicas realizada pelo órgão da administração direta e indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Perfeitamente correto, né? Embora a gente não tenha visto esse artigo 36 da LEP, né? Mas está copiado e colado, né? Fala sobre o trabalho externo. Também a gente vai ver posteriormente, certo? Tem um trabalho externo, pessoal, ele deve ser autorizado sim pela direção do estabelecimento, né? Em conformidade com a natureza da pena, personalidade do preso, do condenado, né? E sim, além disso, além de ser o trabalho externo ser admissível em empresas públicas, tanto da administração direta e indireta, pode ser também em empresas privadas, tá bom? Iniciativa privada, tá certo? Então também está correto aí. Nós queremos o item incorreto. Vamos lá para o item D de dado. Considera-se egressos, para os efeitos desta lei, apenas o liberado definitivo? Apenas? Pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento? Não. A gente viu que o legislador extravagante, ele falou de 2 conceitos de egresso. Quais são? Esse daí que está aí, que é do inciso 1º, né? Que é o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, e o do inciso 2º, né? Que fala que é o liberado condicional, né? Portanto, aí a questão está incorreta. Por quê? Porque ele fala apenas esse. Não é. São 2 conceitos de egresso que o legislador extravagante ele definiu. Tá certo? Então, aí, o liberado condicional durante o período da prova também é considerado egresso. Beleza? Então, aí, nosso gabarito é o item D de dado. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a terceira questão. Olha aí a terceira questão. Ó. Julgue os itens subsequentes com base na Lei de Execução Penal e suas alterações. São considerados egresso liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, bem como o liberado condicional durante o período da prova. Perfeitamente copiado e colado o artigo 25, aliás, o artigo 26, né? O artigo 26, inciso 1º e inciso 2º, né? Tem nem o que ser discutido aí. Copiado e colado. Então vamos lá para a quarta questão. Olha aí o que, diz a quarta questão. Leia o caso a seguir. Ele dá as iniciais B e M. Né? B e M cumpriu toda a sua pena pelo crime de roubo. B e M cometeu roubo, né? Aí ele cumpriu a pena pelo crime de roubo, com regularidade e bom comportamento, terminando a sua estadia na penitenciária feminina. Então era uma mulher,
né? Ela cometeu o crime de roubo, ela cumpriu pena, teve um bom comportamento, né? E terminou sua estadia, o seu tempo de cumprimento da pena no estabelecimento penitenciário feminino, né? Como é esse estabelecimento penitenciário feminino? CN. Aí, no dia 30 de abril de 2023, todavia, BM, ao se tornar egressa, sim, viu-se uma condição periclitante, pois, sem ter emprego, não teria também como comer ou onde dormir. A egressa procura a direção da Polícia Penal para solicitar auxílio. Momento em que o superintendente de Reintegração Social e Cidadania informa, de maneira acertada, que, nos termos da Lei de Execução Penal, é egressa. Aí ele fala A, B, C, D e E, né? Vai dizer, primeiro de tudo, a gente já viu que, é para a gente responder essa questão, que essa é a egressa B e M, ela vai ter direito sim, tanto a alimentação como moradia, que é chamada, uma moradia fala é alojamento, né? Mesmo curso de alojamento. Pelo prazo de quantos meses? 2 meses. Pode ser prorrogado? Pode, uma única vez. Para que seja prorrogado, tem que ter a comprovação de quem? Do assistente social. É isso? Não é verdade? Então, vamos ver agora as questões, né? A egressa, item A, não terá amparo institucional, não vai ter amparo pela LEP. Aí a gente já exclui aí, ó, a A e a D. Tá certo? Ops. Aí a gente exclui aí, ó, a A, por que nós excluímos a A? Porque ele está dizendo aqui que não vai ter amparo, e a LEP diz que tem amparo. Porque a egressa aí está conforme está previsto, né? E a D. Então fica aí a questão só, que a gente pode resolver B, D e E. Certo? Por que B, D e E? Porque ó, diz aí, ó, tem amparo institucional. Na D, ó, na C tem amparo institucional e na E também tem amparo institucional. Nós temos que ser rápido, pessoal, porque às vezes nas provas nós temos que ser rápido e bem cirúrgico, né, para a gente não perder tempo com esse tipo de questão, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. Aí diz, né? Então se a gente ficou entre B, C e E, vamos ver aqui a B. Tem amparo institucional. Até aí nós dissemos que está correto. Com direito à assistência na orientação e apoio à reintegração social, assim como na concessão de alojamento, alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses. Perfeitamente é o nosso gabarito, certo? Então, ó, de acordo com a Lei de Execução Penal, pessoal, que eu já falei para vocês, o egresso sim, ele tem direito à assistência, certo? Para orientação, apoio, a reintegração social, né? Incluindo até, como fala aí no item B, né, alojamento e alimentação, tá certo? Pelo prazo de 2 meses, tá bom? Vamos ver agora o erro da C e da E. Vamos lá. Item C, tem amparo institucional, até aí está correto. Com direito à saúde, tem essa previsão? Com direito à assistência material, jurídica, educacional, não, social e religiosa, tal qual os presos e internados, enquanto pendurasse sua condição de egresso. Não, pessoal. A única assistência que ele terá é o alojamento e a alimentação. Esse negócio de assistência religiosa, social, não, ele não vai ter isso aí, não. A LEP ela deixa bem claro, o legislador deixa bem claro na LEP, tá certo? Então tá errado aí, né? E a gente não viu que não tem essa previsão de assistência jurídica, educacional, social, aliás, religiosa, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. O item E, qual o erro do item E? Tem amparo institucional, até aí está certo, enquanto pendurasse sua condição de egresso. Ou seja, pelo prazo de até 2 anos, não, está errado, é 2 meses. Né? Então está errado aí. A gente já sabe que está errado. Tá bom?
A gente sabe que não se estende pelo prazo de até 2 anos, a contar da saída, né? Tá bom? Então tá errado. Já sabemos que não é isso. Vamos lá. Quinta questão, ele que diz aí a quinta questão. No que se refere à assistência ao egresso, assinale a alternativa incorreta. Marca, pessoal. Embora esteja marcada, grifa lá. Pega essa questão e fixa, que às vezes dá um branco, né? Marca, faz um rabisco na prova, né? Não é para ficar ali bonitinho, achando que é bonitinho, não. Marca isso aí. Marca lá na hora da prova, marca. Ó, esse aqui, eu quero isso aqui, fixa na mente. Né? Às vezes o cara sabe, né? Aí às vezes se embanana, vacila. Né? Por isso que eu gosto muito de estar pedindo a vocês, para vocês marcarem, e acaba fixando, entendeu? Para você não vacilar em certas questões bobas, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. O examinador ele quer o item incorreto. Vamos lá para o item A. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrar a vida em liberdade. Perfeitamente está correto. Esse não é o nosso gabarito, certo? Porque a assistência ao egresso, ele de fato inclui orientação e apoio, pessoal, para uma reintegração à vida em liberdade, tá bom? Isso aí está conforme o artigo 25 da Lei de Execução Penal, tá bom? Vamos lá, item B. O serviço de assistência social deve colaborar com o egresso para obtenção de trabalho, né? Perfeitamente está correto, né? É isso aí. O artigo 27 ele fala isso aí. Vamos lá para o item C. Considera-se egresso para efeito da Lei de Execução Penal o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Também está correto, né? Lembrando que o examinador, né, na questão, ele pede o item incorreto. Então esse não é o nosso gabarito. Vamos lá para o item D de dado. Assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 1 ano. Está errado. Pelo prazo de quantos meses? Pelo prazo de quantos meses, pessoal? Pelo prazo de 1 ano ou pelo prazo de 2 meses? Não está errado. Prazo de 2 meses. Item E. Olha aí o que diz o item E. Considera-se egresso para efeito da Lei de Execução Penal liberado condicional durante o período da prova. Perfeitamente está correta. Esse não é o nosso gabarito. O nosso gabarito já falei, que é o item D de dado. Bom? Aí ele só copiou e colou, né? O artigo 27. Vamos lá. Sexta questão. HU está preso. Tendo sido beneficiado com o regime aberto após anos de cumprimento em regime fechado e semiaberto. Ele requer assistência social, jurídica e de saída para sua família, nos termos da Lei de Execução, nos termos da Lei 7210 de 1984. O egresso possuidor de direito, o egresso possuidor de direito à assistência de várias naturezas deve ser, está falando que o HU deve fazer o quê? Deve ser o liberado condicional, desde que a decisão judicial, é isso? Desde que a condição judicial, está errado, né, pessoal? Porque a assistência de várias naturezas não é garantia ao liberado condicional, certo? Desde a decisão judicial, mas sim o liberado definitivo, tá certo? Que é pelo prazo de 1 ano, tá bom? Vamos ver o item B de bola. O liberado provisório durante o curso do processo? Não, pessoal. A assistência de várias naturezas não é garantia ao liberado provisório, tá certo? Durante o curso do processo, mas sim o liberado definitivo, tá bom? Que é pelo prazo de 1 ano, a contar do estabelecimento, a saída do estabelecimento, tá bom? Vamos lá. Item C. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento? Perfeitamente. Isso aí é o nosso gabarito. Por quê? Porque o egresso ele tem direito sim à assistência de várias naturezas, E essa é o liberado definitivo,
que é pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Tá bom? Esse é o nosso gabarito. Item D de dado. Aí vamos ver onde é que está o item D de dado. O liberado por decisão administrativa nos dias de festa. Não tem nada a ver, pessoal. Isso é só para você não marcar essa questão. Para você ficar entre dúvida entre A, B e C. Então o item D não está de acordo com a LEP, certo? A assistência de várias naturezas não é garantia ao liberado por decisão administrativa nos dias de festa. Não tem nada a ver isso aí. Mas é sim para o liberado definitivo, tá bom? Anote isso aí. Vamos lá. 7ª questão. O que é que diz a 7ª questão? Ó. Caso necessário, será concedida assistência ao egresso, mediante concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 6 meses. É pelo prazo de 6 meses? É pelo prazo de 2 meses, pessoal. Nós já vimos que a assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de quê? 2 meses. Não é 6 meses, não é 1 ano, não é 2 anos, é 2 meses. Bom? 8ª questão, olha o que diz a 8ª questão. Aí ele quer dizer o que é o egresso. Quer definir o que é o egresso. O egresso, item A, tem o dever de colaborar com a administração penitenciária pelo prazo de 2 meses? Tem isso aí? Tem essa previsão? Não, pessoal. O egresso, item B, o egresso em direito à assistência social previsto em lei, desde que repare o dano em norma autoritária e da constitucionalidade duvidosa. Pelo amor de Deus, essa aí é só para você não errar. De jeito nem está comentando esse item aí, né? Está totalmente errado. O egresso deve contar com assistência para não voltar a delinquir, desde que cumprida toda a pena e não tenha sido condenado por crime hediondo equiparado. Tem essa previsão? Não, né? Nós vimos que não tem essa previsão. O egresso somente é reconhecido como tal após o pagamento de pena de multa. Tem essa previsão, pessoal? Errado. Item E. O egresso é liberado definitivo por 1 ano a contar da saída do estabelecimento prisional, bem como liberado condicional durante o período da prova. Está aí, copiado e colado o artigo 26. Vendo como é fácil? É por isso, pessoal, que eu quero que vocês leiam, acompanhem comigo nas minhas explicações e respondam exercícios para fixar. Se torna fácil assim. Principalmente você responder questões do que você estudou. Às vezes, você lê o material, aí vai ver lá no final da apostila questões que você não estudou. Como é que você vai fixar? Tá entendendo? Por isso que eu gosto de usar essas técnicas. Vamos lá. Nona questão. Acompanhe comigo na tela. A respeito da lei de execução penal, assinala a alternativa correta. Ele quer a correta. Marca isso aí, ó. Não esquece de marcar. Vamos lá. Item A. Prevê disposições relativas ao egresso. A lei de execução penal prevê disposições relativas ao egresso, assim, considerando pela lei o liberado definitivo ao longo do 1º ano, contado da saída do estabelecimento, e o liberado condicional durante o período da prova. Deixa aí. Segura essa daí. Item B. Não se aplica ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar. A gente já viu aos anteriores, sim, né, que no artigo 2º, parágrafo único, esta lei aplica também igualmente ao preso provisório e ao condenado da Justiça Eleitoral Militar, certo? Quando recolhidos a quem? Ao estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, né, a LEP, certo? Então se aplica assim, tá bom? Vamos lá para o item C. Seguramos o item A. O item B está errado. Ele quer a correta. Item C. Prevê a obrigatoriedade do exame criminológico ao condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e semiaberto para fins
de individualização da execução de pena. Preste atenção, está incorreto por quê? Porque o condenado em regime aberto poderá ser submetido a exame criminológico. Ele poderá, ele não é obrigatório, por isso está errado. Está lá no artigo 8. Item D de dado. Prevê a submissão obrigatória do preso condenado a crime doloso e hediondo a identificação de perfil genético mediante extração de DNA por técnica indolor. Pessoal, incorreto, pessoal. Por quê? Lá no artigo, não sei se é o 9º, condenado por crime doloso praticado em violência grave contra a pessoa. Não tem falando de crime hediondo não, pessoal. Certo? Tá errado. Item E. Regula o cumprimento da pena definitiva ou de medida de segurança imposta, não se aplicando a execução provisória da pena. Incorreto, pessoal, porque a LEP, ela aplica-se sim à lei de execução penal provisória, né? Sim, provisória sim da pena, tá bom? Tá certo? Se você for, Nelson, onde é que tem essa previsão? Se eu não me engano, pessoal, tá lá no artigo 2º, né? Tá no artigo 2º, vem falando sobre isso aí, tá bom? Então, em nosso gabarito, pessoal, o item A. Beleza? Vamos lá para a 10ª questão, para a gente fechar. Vai, com chave de ouro. Conforme o que a LEP prevê relativamente ao preso e ao egresso, assinala a correta. Então, ele quer a correta. Ele quer a alternativa correta. Vamos ver. A concessão de alojamento e alimentação ao egresso pelo prazo de 2 meses poderá ser prorrogado uma única vez. Desde que seja comprovado o empenho dele na obtenção de emprego. Perfeitamente, pessoal. É o nosso gabarito, copiado e colado. Vamos ver os erros dos outros itens, né? Assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, psicológico e odontológico. Não, pessoal, não tem psicológico não. É assistência médica, farmacêutica e odontológica. Não tem psicológica, tá certo? C. O estudo será obrigatório, integrando-se ao sistema escolar municipal, mas mantido pela administração penitenciária. Errado, pessoal, porque lá no artigo 17, estabelece que o ensino será de responsabilidade do sistema educacional local. Ele não menciona, a LEP não menciona que será mantido pela administração penitenciária, não. Tá bom? Item D de dado. Considera-se egresso o liberado definitivo e o liberado condicional, desde que sua saída até a sua reabilitação. Está errado. Não tem essa previsão. Tá bom? E o item E, assistência material, é dever da administração, sendo vedada a comercialização de produtos dentro do estabelecimento de prisão. Pode sim. Pode haver essa comercialização, certo? Só não pode haver essa comercialização, né, dos estabelecimentos federais. Tá bom? Já foi decidido já. Nos estabelecimentos federais não pode. Mas em alguns estabelecimentos estaduais sim. Tá bom? Certo? Beleza, pessoal? Então, o nosso gabarito é o item A. Beleza? Então, pessoal, fica a dica aí. Não se esqueçam de rever o vídeo, de anotarem, né? Conte comigo, né? O que eu puder ajudar, certo? Eu vou estar sempre colocando aí vídeo para vocês, exercícios, né? O que eu puder fazer com que vocês obtenham a sua aprovação, certo? Pode contar comigo, né? Fica com Deus, forte abraço, tamo junto.